Olá, bom dia. A Defensoria-Geral do Estado teve muito o que comemorar no ano passado e fechou o ano assim com chave de ouro, vamos dizer, inaugurando um estilo novo de localização de trabalho que foi o escritório container. A gente já falou aqui sobre isso, mas 2020 começou assim cheio de planos também e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o doutor Alberto Bastos, que é defensor público geral do Estado. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com você e com os telespectadores da TV Assembleia. Eu que agradeço mais uma vez você vir aqui conversar comigo para compartilhar essas informações. Vamos só falar um pouquinho de 2019, eu acho que foi um bom ano para vocês, não foi? Foi um excelente ano para a Defensoria Pública, no qual ela se consolidou mais eficiente, mais próximo da população e observando os critérios de economicidade e sustentabilidade para a gente poder cada vez mais evoluir. A Defensoria Pública, no ano de 2019, realizou mais de 450 mil atendimentos, resolveu extrajudicialmente, ou seja, sem a necessidade de buscar o judiciário, mais de 7 mil casos. Isso corresponde a um número bem significativo comparado aos anos anteriores, que ficou no patamar de 2.500 acordos, 2.500 resoluções extrajudiciais. Nós visitamos muitas comunidades. Para se ter uma ideia, em 18 meses nós visitamos 65 comunidades. Só no ano de 2019 foram 50 comunidades. Isso dá uma média de pelo menos uma comunidade por final de semana. Por final de semana. Então, nós temos 52 semanas, vocês eram 50, né? Quer dizer, juntou quase todos os anos anteriores num ano só, vamos dizer assim. A média, né? Ficou bem. Esse ano dá para ir nesse mesmo ritmo, com esse mesmo fôlego? Sim, a gente tem essa pretensão de aumentar cada vez mais a nossa resolução extrajudicial, porque isso leva o acesso à direito de uma maneira muito mais rápida aos nossos assistidos. E a gente tem uma pretensão, até já prevista no orçamento, para que a gente consiga construir aí em torno de 11 núcleos no interior do estado. Então é levar acesso à justiça àqueles que até então não dispunham do serviço da instituição de uma forma perene, de uma forma contínua. Esse é o nosso maior objetivo. Atualmente a Defensoria Pública ocupa apenas 38 comarcas de 112, é um número bem pequeno ainda, né? E a gente busca cada vez mais, estava buscando cada vez mais essa interiorização e me parece que agora com a destinação orçamentária que no ano de 2020 nós iremos expandir as nossas atuações e levar mais direitos a quem mais precisa, a população carente do Estado. Eu disse que vocês fecharam o ano em grande estilo e eu estava falando exatamente desse modelo sustentável, né, de instalações da Defensoria Pública, quando vocês inauguraram um container como um local de trabalho igualzinho a qualquer outro que se a gente entrar não percebe. Esse modelo, quando o senhor fala em construção de novos núcleos no interior, ele pode servir de modelo para essas novas instalações? Ele servirá de modelo, é uma nova metodologia da Defensoria Pública, evitar gastos com locação, com reforma de imóvel e instalar núcleos containers com energia solar. Então é um núcleo ecológico que visa não só atender o critério da economicidade, porque ele sai em torno de 50% a 70% mais barato do que comparado a uma construção de alvenaria. E mais, nós teremos uma energia renovável. Nós não gastaremos mais com energia elétrica com esses novos núcleos, porque a energia solar, o investimento que nós estamos fazendo é para tornar autossustentável, é para que o estado do Maranhão, por estar localizado bem próximo à linha do Equador, tem uma incidência solar muito grande. Bem grande, o ano todo, então, né? Toda a nossa projeção, para você ter ideia, o núcleo Taquibacanga, a gente está conseguindo sobrar energia, vender um pouco da energia que é produzida. Então, nesse último mês, nós fizemos um parâmetro e nós verificamos que nós vendemos em torno de 100 kWh, ou seja, sobrou 100 kWh ainda com essas chuvas. Então, mesmo com chuva, né? Então, quando vem o período, por exemplo, a partir de junho, julho, que começa o sol de verdade, vai ter uma sobra significativa, né? A perspectiva é essa. E a gente também pretende instalar usina solar na Defensoria Pública, fazer um investimento na cidade de Caxias, na cidade de Coroatá, para que a gente consiga cada vez mais diminuir esse gasto que atualmente é em torno de R$1 milhão por ano. É mesmo? Com energia elétrica. Mesmo assim, é muito alto, né? Muito Mas alto. isso você estava contando todas as unidades? Todas as unidades. São 38 unidades no interior do estado e 4 unidades aqui na capital. Então, com a instalação de uma usina,
Quer dizer, a partir da experiência que já se tem aqui, né, com esses créditos todos que vocês estão conseguindo, então uma usina vai trazer um fôlego novo para esse orçamento. Gigantesco. O que a gente busca a partir da instalação da usina é em reduzir em torno de 60% o nosso gasto com energia elétrica. Então, em 60%? Em torno de 60%. Ainda não ficaria autossuficiente, é o nosso principal objetivo, porém, 60% para o ano de 2020 já é um grande avanço. Olha, se reduzir 50 lá em casa já estava de 40, já estava achando maravilha. Imagine 60%. Eu acho que é um feito bem. Com relação a essas novas unidades que vão ser implantadas no interior, são comunidades que ainda não têm ou que vocês vão dar uma nova cara para onde já tem o serviço da Defensoria? Não, a gente quer expandir para onde ainda não tem o serviço não tem da mesmo. instituição. Exatamente. A Defensoria Pública ela foi contemplada no orçamento participativo. É um programa do governo do estado em que todos os secretários saem dos seus gabinetes, fazem audiências públicas em determinadas regiões, aqui no estado foram 35 regiões, e pergunta para a população, aonde você quer que o governo do estado priorize a alocação de recursos? E a Defensoria Pública ela se sagrou vencedora na maioria delas. É mesmo? A população pleiteando o serviço da instituição. Gente, mas que maravilha! E com isso vocês foram contemplados com esse orçamento que vai permitir agora esse investimento. Exatamente. E nessa oportunidade eu quero até parabenizar o posicionamento do Poder Executivo em democratizar, em oportunizar aquelas pessoas que inicialmente não tinham voz para indicar aonde seria prioridade para eles. Então, ao mesmo tempo, vem uma responsabilidade muito maior para a Defensoria Pública. Para atender os anseios da população. Que a Defensoria é um instrumento de garantia de direitos, eu acho que é isso que a população vem esperando da instituição. Pois é, engraçada essa relação que o senhor fez aí. Na medida em que eles escolhem a Defensoria para ser contemplado nesse orçamento participativo, eles estão dizendo que eles precisam do serviço e que eles confiam. Com isso, a Defensoria não ganha só um orçamento de presente, ela ganha uma responsabilidade enorme em corresponder à expectativa dessa população. Com certeza. E é por isso que a gente tem investido cada vez mais na resolução extrajudicial, na proximidade com a população, promover cursos de educação em direitos, para demonstrar de que forma que aquela pessoa consegue acessar os seus direitos, quais direitos que ela tem e ter uma instituição que lutará por ela. É verdade. Que será responsável em buscar com que aqueles direitos inicialmente inalcançáveis sejam atendidos por meio da atuação da Defensoria Pública, seja pela resolução extrajudicial, seja pelo ingresso de ações judiciais, seja pela articulação com poderes públicos constituídos no município, para que se desenvolva políticas públicas voltadas para a garantia dos direitos humanos, para a garantia de condições mínimas de sobrevivência para essa população mais carente. É uma questão de garantias de direitos. Exato. É uma coisa que todo mundo tem, garantia, mas que nem todo mundo sabia onde procurar. Porque todo mundo sabe que tem, só que nem todo mundo tem acesso a contratar um advogado, aquela coisa que a gente sempre fala. Quando você diz que está trabalhando nessa expansão e que a população deu esse resultado, isso significa que esse trabalho que a Defensoria faz, ele já está sendo conhecido por, não digo por todo mundo, mas grande parte da população já sabe que tem a garantia desse direito junto à Defensoria. Aumentou muito, Elda. No início da gestão, a gente percebia que existia um maior desconhecimento dos serviços que a instituição oferece à população. Isso. Por essa razão que nós intensificamos os atendimentos comunitários, indo até as comunidades para demonstrar concretamente o que é e para que serve a instituição. Nós intensificamos cursos de educação em direitos, nós inclusive formamos aqui a primeira turma de defensores populares, foram 34 lideranças comunitárias depois me da explica aí, o que capital é defensor maranhense. popular? Nós escolhemos 34 lideranças comunitárias da capital maranhense para capacitá-las em direito, para demonstrar quais são os direitos que ela tem, como ela pode buscar e ser o contato, o liame de comunicação entre população e Defensoria Pública. Esses defensores populares eles têm amplo acesso à gestão da Defensoria Pública. De forma que, se tem algum problema no bairro deles, de natureza coletiva, eles já sabem a quem buscar na instituição, a quem procurar
para que possa resolver o seu problema, seja de natureza coletiva, seja de natureza individual. Tá, você vai já me explicar o que é essa pessoa e o que pode ser esse defensor popular, porque nós vamos fazer só um intervalinho aqui, você já sabe, nesse intervalinho a gente toma café aqui, toma água, come um pouquinho e volta para conversar, é só um minutinho. Estamos de volta aqui, eu estou conversando com o Defensor Público Geral do Estado, doutor Alberto Bastos, e a gente estava falando nessa formação de defensores populares. Primeiro, quem que pode ser? Eu posso? Pode, seria um prazer. Olha eu me metendo na... Pode, Helder, seria um prazer. Todas as pessoas que desejarem uma capacitação maior na área de direitos, ela se inscreverá nesse curso. Especialmente quem se interessa mais são as lideranças comunitárias de bairros. Isso, aqueles que já atuam dentro da comunidade, mais ou menos isso. Perfeito. E aí a Defensoria Pública chama essas pessoas para dentro da instituição. No último curso foram 34 líderes comunitários e por 3 meses consecutivos, defensores públicos ministram aulas de educação em direito. Ministram aulas de direito. 3 meses? Por 3 meses. É longo o curso, né? Um curso longo e com variados ramos do direito. Desde direito da criança e adolescente, direito à saúde, direito à moradia, direito de família. Então, são vários ramos em que a gente parte de uma premissa teórica e depois para uma questão prática. Ao final desse curso, esse defensor popular ele está capacitado não só em como buscar os seus direitos, como ele também terá um link de contato com os defensores públicos. De forma que, se tiver um problema no seio da comunidade, seja de natureza coletiva, como a questão de uma creche que não está funcionando adequadamente, um serviço educacional que não está à altura da necessidade da população, ou até mesmo a questão de pensão alimentícia, ele terá um link direto com a Defensoria Pública, o que propiciará um atendimento mais eficiente e rápido. Deixa eu entender, por exemplo, ele já está lá, já está trabalhando, já teve essas informações todas, ele já é um defensor popular. Ele identifica o problema, ele pode começar a resolver esse problema? Se ele tiver condições de mediar aquele conflito, ele foi capacitado para isso, ele pode. Ele foi capacitado para isso. Se ele perceber que se trata de uma demanda mais complexa, que ele não conseguiria mediar, ele pode convocar a Defensoria Pública e ali ele terá um caminho mais rápido do que as vias ordinárias para resolver o problema. Mas se ele puder, o problema já vai resolvido ali. Ali mesmo. Quer dizer, ele tem um respaldo legal para fazer uma conciliação, alguma coisa assim. Ele tem um preparo técnico para poder realizar essa mediação de conflitos. E ela é reconhecida depois como um problema resolvido. Ela é reconhecida como um problema resolvido, se houver a necessidade, porque ali pode se formar, ele já foi capacitado para isso, um título executivo extrajudicial. Isso. Assinando-se 2 testemunhas e mandando aquele termo para a Defensoria Pública assinar, resolveria o problema sem a necessidade de buscar ordinariamente o serviço da instituição. Isso é muito interessante, eu imagino que isso vai dar uma celeridade bem maior a todos os processos que chegariam, não é? Chegariam ainda na defensoria. Você já tem assim, uma expectativa do impacto que isso pode gerar, né, nesse processo todo de vocês? A gente ainda não tem elementos, um sistema informativo que detalhe tudo isso. Isso é uma das metas da minha gestão de 2020, é de profissionalizar a captação desses dados e a gente ter esse panorama geral da instituição. Esse é um dos principais desafios. Mas o que eu posso adiantar é que isso tem sido bastante eficiente, porque muitos defensores têm recebido esses termos e já têm promovido a homologação, o que resulta aí um grande avanço no acesso a direitos da população sem a necessidade de buscar o Poder Judiciário. Gostei dessa iniciativa. São 34, só aqui em São Luís, não é? Eu imagino que vocês vão expandir isso agora para o resto do estado. Está dentro do planejamento, nós já estamos formatando um curso na cidade de Imperatriz e também na cidade de Timon e iremos promover mais um aqui na capital do estado.
Entendi. Mas já tem prazo? Já vocês... O de Imperatriz, nós já iniciaremos o seletivo no mês de fevereiro. Já agora, né? Agora. O da cidade de Timon iniciou as tratativas já em janeiro agora, então a gente acredita que no mês de março inicie o seletivo. E aqui na capital, a nossa previsão é de iniciar um novo curso no mês de abril, inclusive com a parceria da Vale. Vai começar outro aqui. Vai começar outro aqui. Ótimo. Quais são os assuntos assim mais, vamos dizer, que mais se busca a ação da Defensoria? Sem dúvida nenhuma, na área de família e na área do consumidor. É onde a gente tem também intensificado os nossos mecanismos de resolução extrajudicial. Só para se ter uma ideia, no ano de 2019, só na área de família, nós conseguimos resolver extrajudicialmente em torno de 3.000 casos. Na área do consumidor, nós temos uma sistemática também voltada para conciliar. Nós temos pré-postos das principais demandadas, que são as concessionárias de serviço público, que é aí serviço público de energia elétrica e de água e esgoto. Então, existem pré-postos dessas empresas na Defensoria Pública para resolver extrajudicialmente. E isso tem tido um êxito muito significativo, pois 70% das demandas têm sido resolvidas extrajudicialmente. É como se funcionasse uma mini agência, uma representação da KM e da SEMAR dentro da Defensoria, o que facilita bastante esse trabalho, né? Quer dizer, vocês buscarem essas empresas para resolver, elas já estão lá facilitando esse trabalho. Muito, Elda, porque se for pela via ordinária... Isso, imagino. Tem que minutar um ofício, aguardar 15 dias para a resposta, vir a documentação, aí percebendo que a empresa não atendeu uma recomendação que deveria ter atendido, tem que se ingressar com uma ação judicial. Por esse mecanismo é muito mais fácil, a pessoa chega, narra o problema na frente de representantes da Defensoria Pública e naquele momento ali já se busca uma mediação para que se resolva o problema e termine naquele momento em que foi agendado para esse atendimento em conjunto. Tem algum caso em que é resolvido logo assim numa primeira conversa? Tem muitos casos que são resolvidos, sim, muitos casos. A gente percebe que existe alguma... Eu sou da área do consumidor, estou na Defensoria Geral, mas sou da área do consumidor, então acompanhei muito de perto esse tipo de demanda. E isso é o que dá mais prazer ao defensor público. É você resolver extrajudicialmente, ou seja, promover o acesso a um direito do assistido de forma muito mais rápida, muito mais eficiente. E ele sai com a sensação de que, quando eu procuro aquele órgão, eu resolvo. Isso que é bom. Esse é o nosso principal objetivo, é esse. O seu mandato está terminando agora em junho. Você está com essa sensação de dever cumprido? De dizer, eu estou fazendo o que eu vim fazer? Elda, sim. Eu me propus a chegar na Defensoria, na gestão da Defensoria Pública e tornar uma Defensoria Pública mais eficiente, mais próxima da população e que atenda aos requisitos da economicidade e sustentabilidade. Então, eu olhando agora os últimos meses em que eu estive na gestão da Defensoria Pública e verificando esses resultados de um ônibus escritório para atender a população, cursos de defensores populares, cursos de educação em direitos, mecanismo de resolução extrajudicial, utilização de energia sustentável, adoção de transporte por aplicativo, substituindo carros locados, que economizou em mais de R$500 milhão. Então, ou seja, são medidas pioneiras e que visam readequar as finanças à crise estatal e prestar, e sem perder na qualidade, de prestar um serviço à população que seja mais digno, que seja mais rápido, mais eficiente. Então, a gente sai sim com a sensação de dever cumprido, mas também com a obrigação de fazer mais. Sim, porque à medida que você faz muito, você tem a obrigação de fazer mais e melhor. Exatamente. Especialmente para interiorizar. Isso. A gente ainda tem muito. Nós temos 217 municípios, quantas comarcas? Nós estamos em 38 comarcas. 38, apesar de termos 218 municípios, são 112 comarcas. 112 comarcas, né? Então, tem muita coisa ainda a se fazer. Esse ano se avança muito nesse sentido? Sim, eu acho que esse ano a gente conseguindo aí cumprir a meta de 11 núcleos, a gente passaria aí de 38 para quase 50 núcleos, né? 49, quase 50 núcleos. É um aumento significativo em 12 meses, especialmente nesse momento de crise. A gente percebe também que está havendo uma evolução, que a gente tem saído um pouco
dessa crise econômica que estava assolando, que 2019 foi muito difícil. E é fácil culpar a crise. Eu não fiz isso porque as coisas estavam difíceis, eu não fiz aquilo porque as coisas estavam difíceis, mas é no meio dessa crise que a gente busca alternativas, né? Porque quando está tudo acomodadinho, é fácil, a coisa segue quase no piloto automático, né? A gente está falando de todas essas facilidades e de toda essa credibilidade que a Defensoria conseguiu ao longo do tempo, mas é bom lembrar que tem pré-requisitos para acessar os serviços da Defensoria, né? Muito bem, Elda. Em regra, as pessoas que não têm condições financeiras, e assim são consideradas aquelas que têm uma renda de até 3 salários mínimos. Isso na família, a renda familiar de 3 salários mínimos. Então, isso é um critério econômico. Existe também um critério de vulnerabilidade. É o caso, por exemplo, de idosos, crianças e adolescentes que, em determinada situação de extrema vulnerabilidade, independentemente do critério econômico, a Defensoria Pública tem que promover a atuação. Então são esses os 2 principais requisitos, né? Está dentro desses requisitos, gente, precisou, procura a Defensoria Pública. Pode parecer uma coisa complicada, dizer, o pessoal de lá é muito, tá acima, nada disso, está todo mundo lá esperando por você para resolver o seu problema. Com certeza vai ser resolvido, a julgar pelos avanços todos, porque antes, sinceramente, a Defensoria tinha um serviço assim que não despertava atenção e nem a credibilidade. Mas ela começou num processo assim bem... É muito bacana ver esse resultado assim. Como eu acompanhei um pouquinho esse trabalho, eu acho muito, muito interessante ver esse resultado. Parabéns pelo serviço todo que vocês estão fazendo lá. Muito obrigado, Elza. A gente assume mais esse compromisso, né? Porque à medida, como você bem disse, à medida que a gente vai ofertando um serviço de qualidade, a cobrança se torna cada vez maior. Nós não podemos ficar acomodados e sempre ficar alerta em poder... Em buscar a expansão do serviço e uma expansão qualificada. Isso, com certeza. Manter o que já tem, conseguindo sempre mais. Doutor Alberto Bastos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo, conversando, compartilhando todas essas novidades, esse entusiasmo todo de começo de ano para realizar, para fazer mais. E venha sempre aqui nos contar todas essas vitórias e conquistas conseguidas ao longo de 2020. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui contigo, uma conversa sempre muito agradável, a gente se coloca sempre à disposição. Obrigada e bom dia. Bom dia para você também. Você já sabe, eu converso aqui muito, mas isso tudo fica guardado aí para você. Você pode acessar a hora que você quiser no nosso site. É só entrar lá, tá tudo bonitinho, bem bacaninha a nossa programação, o nosso conteúdo todo para você. Mas todo dia aqui, 8h30 da manhã, certo? Não esquece não. Tchau.